Pessoal, bem-vindos ao Produto em Pauta, histórias de produto da Jaco. Aqui é o Joca Torres e estou aqui para compartilhar com vocês histórias reais de produto da Jaco, mostrando como resolver os desafios de gestão de produtos e transformação digital através de histórias que vivi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira e os aprendizados que tive ao longo do caminho. Nos episódios anteriores, contei como, no início da minha carreira, em 1992, eu comecei a exercer a gestão de produtos sem perceber, bem antes dessa carreira de fato existir, que aconteceu lá por volta dos anos 2000. Contei também como os dados são essenciais para gerenciarmos o nosso produto e a nossa empresa. E no último episódio, contei como a visão de produto é essencial não só para alinhamento interno, como também com o público externo, incluindo potenciais investidores. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir os 3 primeiros episódios do Produto em Pauta, depois, claro, de ouvir esse aqui. Nesse 4º episódio, vou falar sobre um tema que tenho abordado bastante com minhas clientes, o Discovery de produto. Falarei sobre alguns equívocos do Discovery, que são alguns entendimentos incorretos sobre o que é Discovery e como podemos evitar incorrer nesses equívocos. Sempre recheado de histórias para ilustrar os conceitos, princípios e ferramentas de gestão de produtos. Bora? Começar contando que eu estou refazendo ou estou fazendo uma nova edição do meu primeiro livro. Meu primeiro livro se chama Guia da Startup e ele foi originalmente escrito lá em 2012. De uma certa forma, ele é focado nesse tema de Discovery, mas na época ainda não se falava muito sobre o tema Discovery. Até uma curiosidade, não sei se você sabe, o termo Discovery ele surgiu ali por volta de 2007. Quem criou ele foi o Marty Cagan. O Marty Cagan criou esse termo. O Marty Cagan é uma pessoa bastante conhecida do mundo de produtos, e ele criou esse termo porque ele dizia que a gente sempre teve, né, e provavelmente sempre vai ter, 2 grandes problemas essenciais no mundo do software, né? Primeiro, descobrir o produto certo de software e, em seguida, desenvolver certo o produto. E aí, desde 2007, ele tem usado, né, essa nomenclatura de chamar o primeiro de Product Discovery e o segundo de Product Delivery, né? Então, esse termo Product Discovery, né, e mais resumidamente as pessoas falam só de Discovery, tem sido usado exatamente para esse ato, né, de descobrir qual é o produto certo que a gente tem que construir, que a gente tem que desenvolver. Curiosamente, semana passada eu estava almoçando com uma cliente e logo assim que a gente começou a conversar, ela falou assim: olha, eu vou abrir meu coração, eu não aguento mais ouvir a palavra Discovery. O time aqui, ele quer fazer Discovery de tudo e leva meses para descobrir o óbvio, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de comentário e é uma situação razoavelmente comum, né? Então isso tem me motivado a falar mais sobre o tema Discovery, tem me motivado inclusive a revisitar esse livro, né, que eu escrevi lá em 2012, são mais de 12 anos, eu cheguei a escrever uma versão revisada em 2017, mas desde então já tive vários novos aprendizados aí que eu acho que faz sentido fazer uma versão nova desse livro, fazer uma nova edição desse livro, trazendo esses aprendizados todos e trazendo esses equívocos, né? Que eu estou trazendo aqui também nesse episódio do podcast Produto em Pauta, falar sobre esses equívocos do Discovery. E o primeiro equívoco que eu gostaria muito de falar é o equívoco bastante comum, né? Muitos times de desenvolvimento de produto entendem que o Discovery é um processo, né? Um Discovery é um processo que tem que ser seguido. A gente não tem como fazer produto sem passar por um processo de Discovery que tem uma série de etapas ali.
E isso é um equívoco, né? Primeiro que, assim, Discovery, na verdade, não é um processo. Discovery é um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para mitigação de risco. E qual que é o risco que a gente quer mitigar com, né, essas ferramentas de discovery? O principal risco que a gente tem, no final das contas, é o risco do produto dar errado, né? Da gente construir um produto que não resolve o problema da nossa cliente, que não gera o resultado que é esperado pela empresa com aquele produto, né? Isso putz, é um baita de um risco, né? É jogar dinheiro fora, né? Fazer produto é caro, né? Se a gente fizer uma conta ali por baixo, um time de 8 pessoas de desenvolvimento de produto custa, né, no Brasil, levando em conta ali as cargas todas, né, cargas tributárias, algo em torno de 2,5 milhões de reais por ano. É bastante dinheiro, e a gente usar esse time para fazer um produto que não entrega resultado nenhum, que não resolve o problema da cliente, é jogar dinheiro fora, né? É muito, muito complicado. E muitas vezes a gente vai fazer produto baseado numa ideia. Ah, tive uma ideia aqui, vamos fazer um produto, né? E é sabido já, existe uma série de estudos que comprovam que 80% das ideias que a gente tem, né, que tem por objetivo, né, mexer uma determinada métrica, mexer um determinado ponteiro ali, 80% dessas ideias acabam não mexendo essa métrica, né? Só 20% de fato mexem essa métrica, 80% não mexem ou até mesmo pioram a métrica que supostamente elas deveriam melhorar, né? Então, tive uma ideia, vou sair correndo e fazer o produto, não é o melhor caminho. A gente deveria usar aí as ferramentas de mitigação de risco. E de que risco que a gente está falando? A gente está falando dos riscos. Primeiro, poxa, será que os clientes estão interessados? Será que os clientes querem de fato essa solução aqui para o problema delas? Será que elas vão estar dispostas a utilizar essa solução aqui? Né? Então, elas veem valor, né, isso é o que a gente chama de risco de valor, elas veem valor nessa solução. Aí do outro lado, a gente precisa ver se ela, do ponto de vista de negócios, é viável esse produto, né? Essa solução que a gente está pensando em criar, ela vai gerar receita, ela vai ter uma margem, ela tem uma estratégia de go-to-market, a gente vai conseguir levar ela para o mercado, do ponto de vista jurídico, né? Ela é viável do ponto de vista jurídico, ela não tem nenhum problema ético, né? Então todos esses pontos são pontos da análise ali de riscos de viabilidade. Quando a gente vai olhar ali, a gente consegue construir, a gente tem a tecnologia, a gente tem o conhecimento necessário para construir, a gente vai precisar se conectar com outros sistemas, a gente consegue se conectar com esses outros sistemas, né? É possível fazer essa conexão, então a gente está falando aí de riscos, né, de possibilidade mesmo, né, de quão possível é construir esse produto. E também, se os clientes, né, uma vez encontrando esse produto, eles vão saber utilizar, né? Eles vão saber se virar dentro do produto, eles vão entender o produto, né? Então, esses são os riscos de usabilidade. Então, vou contar agora alguns exemplos que ajudam a gente a entender, né, essa ideia, né, de que o Discovery, ele nada mais é do que uma ferramenta ali que ajuda a gente a mitigar riscos, né? O primeiro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do Gympass Wellness, né? O Gympass, como todo mundo sabe ali, isso por volta ali de 2018, 2019, hoje conhecido como Wellhub, né? Mas na época ele era o Gympass, ele era um marketplace de 3 pontas, né? Então, de um lado tinha as academias, né, uma rede ali de milhares e milhares de academias, aí do outro lado tinham as empresas que ofereciam para os seus funcionários, como um benefício corporativo, acesso a essa rede de milhares de academias.
E a gente, lá no Gympass, a gente olhava como possibilidade de expansão do Gympass outras coisas que a gente poderia ofertar além de academias. Então, personal trainer, massagem, eventos de rua. A gente pensava também em fazer um e-commerce de artigos esportivos. A gente também pensou em fazer um marketplace de apps. E aí não só apps de workout, mas apps de meditação, apps de nutrição, apps de bem-estar mental. E aí, quando estava ali no terceiro, ali para o quarto trimestre de 2019, a gente resolveu tirar essa ideia do marketplace de apps do papel. E para fazer isso, existiam dois grandes riscos, né? Então a gente testou especificamente dois riscos ali que a gente precisava mitigar. O primeiro não dá para fazer um marketplace de apps se não tiver apps. Então, o primeiro ponto a gente consegue encontrar apps que estejam interessados em participar aqui? Então, esse foi o primeiro ponto que é o primeiro risco, né, que a gente foi mitigar. E o segundo se a gente encontrar apps interessados, será que os usuários estão dispostos a pagar? E aí o que a gente fez? Para mitigar o primeiro risco, a gente não construiu nenhum produto, né? O que a gente fez? A gente construiu um deck de slides apresentando a nossa ideia ali, né? Apresentando o Gympass, o que era o Gympass, presença global, mais de 2.000 clientes corporativos, e a gente tem aqui essa ideia de criar esse marketplace de apps e mostrou ali para 8 potenciais apps. Desses 8 apps, 6 mostraram interesse, desses 6, 4 decidiram participar. Então, bacana, primeiro risco mitigado, maravilha, vamos para o segundo risco, né? Será que as pessoas estão interessadas nesse marketplace de apps? Será que estão dispostas a pagar? Aí o que a gente fez? Né? Desses 2.000 clientes corporativos que a gente tinha na época, a gente selecionou 10, 0,5%, né, da nossa base ali, 10 clientes. Esses 10 clientes davam 15.000 funcionários e a gente mandou um e-mail marketing para esses 15.000 funcionários, contando a novidade e convidando eles a se inscreverem, né? E essa landing page, essa página de inscrição, nada mais era do que um formulário, né? Explicando um pouco melhor o que era o Gympass Wellness e pedindo o nome, pedindo o e-mail, pedindo a empresa e pedindo dados de cobrança. Ou seja, a gente não criou nenhum produto, a gente criou um form. O form foi a ferramenta que a gente usou para mitigar o risco, para testar o interesse, para testar exatamente, né, o risco de viabilidade, de interesse, né, de valor entregue do produto entregue para os usuários ali, né? Então, mostrei aí duas ferramentas, né, de mitigação de risco ali bem interessantes. O segundo exemplo é um exemplo que eu gosto bastante, é um exemplo de uma cliente minha, né, uma empresa, ela é uma fintech de cartão de crédito, né? E essa fintech de cartão de crédito, ela tinha na época ali, isso era por volta de 2020, 2021, ela tinha algumas centenas de milhares de clientes, assim, um número razoável ali de clientes ali de cartão de crédito, né? E nessa época, não sei se você se lembra, a gente tinha muitos bancos digitais, né? Estavam aparecendo vários, né? E além disso, estavam começando a aparecer também muitas ofertas de BaaS, de Banking as a Service. E aí a hipótese que apareceu, né, a oportunidade que tinha era, poxa, tem tanto oferta de base, a gente tem vários clientes aqui de cartão de crédito, tem tantos bancos digitais, por que a gente também não oferece um banco digital para as nossas clientes? Então, né, a hipótese ali devemos oferecer, obviamente, né, serviços de banco digital para os nossos clientes, né? E aí o risco a ser mitigado era, será que esse negócio é economicamente viável? Será que a gente consegue fazer esse negócio render algum dinheiro para a gente, dar alguma margem aqui para a gente? E aqui o interessante, né, por isso que eu falo em ferramentas, né, de mitigação de risco, a ferramenta de Discovery foi uma planilha. Exatamente, uma planilha, tão simples quanto isso. Eles fizeram um business plan,
né? E esse business plan mostrou para eles que implementar um banco digital completo para centenas de milhares de clientes não tinha como ser lucrativo, independente do fornecedor de Banking as a Service que eles escolhessem, né? Somente se eles tivessem alguns milhões de clientes que implementar um banco digital completo poderia fazer sentido, né? Então aí eles conseguiram avaliar o quê? O risco de viabilidade de negócio. E aí eles tomaram a decisão de, em vez de lançar um banco digital completo, lançar só uma funcionalidade de banco que fazia mais sentido para eles ali, que era o quê? Era a parte de Pix, fazer um Pix ali com crédito, era uma oferta que fazia sentido. Legal, e aí a gente falou, né, ok, Discovery não é processo, Discovery é um conjunto de ferramentas para mitigação de risco, mas Discovery também é um mindset, né? Isso é importante a gente lembrar. É um mindset que a gente tem que ter continuamente, a gente tem que estar constantemente olhando para as coisas com esse olhar, né, de discovery, né? Essa ideia do discovery contínuo, que a Teresa Torres fala, né? A Teresa Torres, inclusive, fui atrás, ela não é minha parente, né, apesar do mesmo nome, mas ela fala sobre isso, né? Essa coisa da gente, né, estar constantemente com esse olhar de discovery, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Um exemplo bacana que eu gosto de trazer até fora do mundo da tecnologia, mas é um exemplo bem interessante. É um exemplo de um restaurante chamado Osteria Francescana. É um restaurante que fica na Itália, uma cidade chamada Modena. É um restaurante que tem 3 estrelas Michelin. Michelin é um guia bastante conhecido que classifica os restaurantes, dando 1, 2 ou 3 estrelas. 3 estrelas é a classificação máxima. E só para dar uma ideia, 3 estrelas tem só 140, 150 restaurantes no mundo inteiro. No Brasil não tem nenhum, tem restaurantes 2 estrelas, tem restaurante 1 estrela Michelin, mas não tem nenhum restaurante 3 estrelas. Então é um restaurante topo de linha, né? E aí nesse restaurante, o Takahiko Kondo, que era um dos chefes ali, ele estava preparando uma sobremesa que era baseada ali numa torta de limão. Ele tinha ingredientes para preparar 2 sobremesas, que era exatamente o pedido que ele tinha. Depois essa sobremesa não ia ser mais oferecida naquela noite, né? Estava ali no meio da preparação e aí, enfim, acabou esbarrando, aconteceu um erro ali e a torta quebrou. A torta quebrou, espatifou ali e aí ele ficou desesperado. E agora? Como é que eu vou fazer para servir a minha cliente, né? E aí veio o Máximo Bottura, que era o chefe ali do restaurante, o chefe principal, e falou: mas olha que coisa linda, né, que aconteceu aqui, vamos criar um novo prato a partir disso aqui, né, que você fez. E aí colocou a torta quebrada no prato e acabou criando um novo prato, e esse prato acabou virando o prato mais famoso desse restaurante. Se você procurar no Google, você vai encontrar. Esse prato se chama Oops, I dropped the lemon tart. Ups, eu derrubei a torta de limão. Então, né, como um erro, eventualmente, né, você tendo esse olhar de discovery, olhar oportunidades, ele pode trazer para a gente algo bem interessante. Outro exemplo que eu gosto também de dar é o exemplo da Etsy. Etsy, né, seria, enfim, acho que foi a inspiração ali do Elo 7, é um marketplace de artigos feitos à mão, né? É o maior nos Estados Unidos, né? E aí, o que aconteceu? Esse é um caso bem interessante, né? Uma nova pessoa engenheira ali, né? Todas as pessoas engenheiras, quando entram ali, todas elas já têm a liberdade ali de publicar coisas em produção, fazer push ali do seu código para produção. E aí uma nova engenheira estava ali preparando o seu pacote para, né, publicar em produção. E olhando no seu pacote, ela percebeu ali: poxa, tem um arquivo aqui que é usado para absolutamente nada, então, poxa, vou limpar aqui o meu pacote, vou deletar esse arquivo, fica melhor aqui, eu vou fazer o push para produção. E aí ele foi lá, deletou o arquivo, fez o push para produção, e aí o que aconteceu foi que em poucos minutos o site inteiro da Etsy ficou fora. Imagina, né, o desespero. E aí a pergunta que vem, né, o que será que aconteceu com essa pessoa engenheira, né? Será que ela foi demitida? Será que ela foi proibida de fazer deploys? Será que lá na Etsy eles criaram uma política
para proibir deploys, proibir pessoas novas de fazer deploy só depois de, 6 meses de casa, né? Na verdade, não, eles acabaram indo para o caminho contrário. Essa pessoa recebeu um prêmio, acredite se quiser, ela recebeu um prêmio porque esse erro, no final das contas, ajudou o time a descobrir uma fragilidade muito grande do sistema, né? E essa fragilidade, ela foi, obviamente, prontamente corrigida, né? Eles chamam isso de a cultura sem culpa, né? Ou em inglês, blameless culture. Inclusive eles criaram um prêmio engraçado chamado o suéter de 3 braços, que eles dão todo ano, né, para as pessoas engenheiras que cometem os erros mais espetaculares, né? Inclusive, tem um ator irlandês chamado James Joyce, né? Ele escreveu vários livros, um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido dele, se chama Ulisses, e tem uma frase que é bastante conhecida, atribuída a ele, que ele fala que os erros são portais do discovery, né? São portais da descoberta. Então, olhar os erros dessa forma, né, ajuda a gente. Então, isso faz muito parte dessa coisa do mindset, né? Ter o mindset de discovery. Terceiro exemplo, um exemplo que tenho certeza que todo mundo conhece, ou usa pelo menos esse produto, que é o Post-it, né? O bom e velho Post-it. O Post-it foi criado ali na 3M, mas o foco da 3M, né, sempre foi fazer adesivos muito fortes e muito resistentes. E aí o Spencer Silver, que era um dos cientistas ali, né, estava ali, tinha acabado de desenvolver um novo adesivo ali, e falou, poxa, mas esse adesivo aqui, ele é fraco, ele não tá funcionando bem. Ele estava conversando com um colega dele chamado Art Fry, falando, poxa, olha, eu sei que a gente aqui precisa fazer adesivos fortes, mas esse aqui não rolou, ele é fraco, ele não, né, ele cola e descola, né? E aí o Art Fry, ele canta num coral, né? Ele cantava num coral, e ele estava precisando de alguma coisa para marcar, né, as partituras ali do coral, e ele achou sensacional aquilo, falou, poxa, olha que coisa incrível, de repente a gente pode criar um adesivo desse tipo, que é removível e reutilizável, né? E foi daí que nasceu o Post-it, que hoje todos nós utilizamos, né? Então, de novo, esse olhar de descobrir oportunidade nos erros, nas coisas que não necessariamente foram na direção que a gente estava esperando, né? Então, o discovery é isso, né? O discovery não é um processo, o discovery é um conjunto, né, de ferramentas que a gente utiliza para mitigar riscos, é um mindset, é uma forma como a gente olha as coisas no nosso dia a dia. E aí, para completar, né, o último exemplo que eu queria dar, certa vez eu li um caso muito interessante sobre o X, né? Não tem como falar X e não falar o antigo Twitter, né? Então, sobre o X, antigo Twitter, muito interessante. Uma pessoa estava escrevendo sobre um teste que foi feito, que eles acreditavam ali dentro do X, né, que remover essa exibição pública, né, de quem deu like, né, do quantidade de likes ali, só mostrando, não, teve likes, as pessoas gostam disso aqui, mas removendo a informação de quem gostou e tal, ia resultar no aumento da qualidade das interações e até mesmo o tempo de permanência dos usuários ali utilizando a plataforma. Então essa era a hipótese que eles tinham. E aí conta esse artigo, né, que foi feita uma proposta de cronograma de discovery, né? E aí a proposta de cronograma de discovery era assim: semana 1, coleta de dados de benchmark, entrevista com os usuários, beleza. Semana 2, envio de questionários e análise de respostas. Aí na semana 3, fazer uma pesquisa com concorrentes, fazer um planejamento de teste AB. Aí na semana 4, implementa e monitora os testes AB. Aí na semana 5, faz a análise de resultados e o ajuste na plataforma. E aí na semana 6, interação final e documentação das descobertas, né? E aí, né, voltando ali para o começo, não é à toa que as pessoas de negócio ficam desesperadas. 6 semanas para fazer um discovery. 6 semanas.
É muito tempo, né? Poxa, 6 semanas para descobrir se faz sentido ou não faz sentido fazer a exibição pública dos likes, se vai resultar no aumento da qualidade das interações ou não, né? Poxa, dá para fazer isso em menos, dá para fazer isso em uma semana. Eu digo mais, dá para fazer isso em um dia, eu diria, né? Então vou dar uma sugestão aqui. No dia 1, pela manhã, a gente define os objetivos e métricas para a gente validar ou invalidar, né, o atingimento dos objetivos, e já faz pela manhã mesmo um benchmark, vê como as outras plataformas ali, né, de rede social estão fazendo. No dia 1 mesmo, implementa o teste AB. E aí, no dia 2, já começa a tirar conclusões, valida ou invalida as hipóteses e implementa novos testes, né? Quando a gente fala de implementar o teste AB, que a gente faz no dia 1, isso é a ferramenta de mitigação de risco que a gente está utilizando, né? Quando a gente fala de implementar outros testes, é que a gente está constantemente testando. Isso é super importante. Então aqui, esse exemplo eu gosto de dar porque ele mostra ao mesmo tempo, né? Não um processo de discovery de 6 semanas, mas, né, a gente utilizando o discovery como uma ferramenta de mitigação de risco e ao mesmo tempo nesse mindset, a gente está constantemente testando, constantemente validando, constantemente aprendendo ali mais, né, sobre o nosso produto, sobre a nossa cliente, sobre como o nosso produto resolve os problemas da cliente e sobre como o nosso produto gera resultados para a empresa. Chegamos assim ao final do 4º episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco, onde a gente discutiu a importância do discovery de produto e sobre um equívoco muito grave que a gente comete de achar que o discovery é um processo. Espero que após ouvir esse episódio tenha ficado mais claro que discovery não é um processo, é um conjunto de ferramentas de mitigação de riscos, de produto dar errado, esse é o principal risco, de produto dar errado, e também é um mindset, a gente tem que estar constantemente com esse olhar curioso para enxergar oportunidades, para enxergar maneiras melhores do nosso produto resolver o problema da cliente, ao mesmo tempo que está gerando resultados para a empresa. Mesmo, né, quando as coisas dão errado, a gente tem oportunidades. Espero que essas histórias tenham fornecido insights e que possam ser úteis em sua jornada. No próximo episódio, vou continuar falando de discovery e vou falar sobre mais 3 equívocos muito comuns. O primeiro deles é achar que é preciso fazer discovery de tudo. O segundo é achar que discovery é sobre entender o problema. E o terceiro é achar que engenharia deve focar no delivery. Fique ligado no próximo episódio para entender por que são equívocos, ou seja, por que são entendimentos incorretos do que é discovery e o que devemos fazer para evitar esses equívocos, sempre recheado de histórias para ilustrar os conceitos, princípios e ferramentas de gestão de produtos. Lembre-se de seguir o nosso podcast, compartilhar com a sua rede e nos enviar suas perguntas através das redes sociais da Jaco. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos você no próximo episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Até lá!